da sua redenção esteja com todos vós e com o vosso espírito. Si snoda per le stradine della città vecchia di Gerusalemme. A via dolorosa passa pelas ruelas da cidade velha de Jerusalém e leva-nos a percorrer o caminho de Jesus desde o local da sua condenação até da sua crucificação e sepultura, que é também o local da sua ressurreição. Não é um percurso entre pessoas devotas e silenciosas. Tal como no tempo de Jesus, encontramos-nos a caminhar num ambiente caótico, perturbado e ruidoso, no meio de pessoas que partilham a fé nele, mas também de outras que zombam e insultam. Assim é a vida de cada dia. La Via Crucis non è il cammino di chi vive in un mondo asetticamente devoto e di astratto raccoglimento. A via sacra não é o caminho de quem vive num mundo asceticamente devoto e de recolhimento abstrato, mas é o exercício de quem sabe que a fé, a esperança e a caridade devem ser encarnadas no mundo real, onde o fiel é constantemente desafiado e deve continuamente assumir como próprio o modo de agir de Jesus. São Francisco de Assis, de quem se comemora este ano o 8º centenário da morte, descreve a nossa vida cristã tomando emprestadas as palavras do apóstolo Pedro, recorda-nos que somos chamados a seguir os vestígios de Cristo, que chamou seu traidor de amigo e se ofereceu espontaneamente aos que o crucificaram. O poverello exorta-nos a fixar o olhar em Jesus. Consideremos, irmãos todos, o bom pastor, que para salvar suas ovelhas sofreu a paixão da cruz. Ao procurar, portanto, esta via sacra, acolhamos, portanto, o convite de São Francisco para fazer um caminho seguindo as pegadas de Jesus, que não seja meramente ritual ou intelectual, mas que envolva toda a nossa pessoa e toda a nossa vida. Oferecei vossos corpos e carregai sua Santa Cruz e segui até o fim os seus santíssimos prefeitos. Depois de cada meditação, segue um momento de intronização para depois iniciar, então, o percurso das estações. A primeira estação é o próprio Papa que quer. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato. Segundo São João. Pilatos voltou a entrar no edifício da sede e perguntou a Jesus: de onde és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse-lhe então: não me dizes nada? Não sabes que tenho o poder de te libertar e o poder de te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Esercitino il giudizio con misericordia, così come essi stessi vogliono ottenere misericordia dal Signore. Dos escritos de São Francisco de Assis, mas os que receberam o poder de julgar os outros, exerçam o julgamento com misericórdia. Com eles mesmos querem obter misericórdia do Senhor,
pois haverá juízo sem misericórdia para aqueles que não fizerem misericórdia. Na conversa com Pilatos, o Jesus desmascarará toda a presunção humana de poder. Também hoje há quem acredita ter recebido uma autoridade sem limites e pense poder usá-la e abusar dela à vontade. As vossas palavras ao profeta romano não deixam margem para ambiguidade. Não terias nenhum poder sobre mim, se não te fosse dado do alto. Francisco de Assis, que simplesmente procurou seguir as vossas pegadas, recorda-nos que toda a autoridade terá de responder perante Deus pela forma como exerce o poder recebido. O poder de julgar, mas também o poder de iniciar uma guerra ou de a terminar. O poder de educar para a violência ou para a paz. O poder de alimentar o desejo de vingança ou de reconciliação. O poder de usar a economia para oprimir os povos ou para os libertar da miséria. O poder de espezinhar a dignidade humana ou de a proteger. O poder de promover e defender a vida ou de a rejeitar e sufocar. Cada um de nós é também chamado a responder pelo poder que exerce na vida cotidiana. Vós, Senhor, dizeis, faz bom uso do poder que te é dado e lembra-te de que tudo o que fizeres a um ser humano, especialmente se for pequeno e fraco, o fazes a mim. E é a mim que um dia terás de responder. Preghiamo dicendo, ricordami, Gesù, Oremos dizendo, che tu ti identifichi in ogni persona giudicata. Vós que identificais com as pessoas julgadas, recordai-me de Jesus, que eu não me devo deixar guiar pelos preconceitos. Recordai-me, Jesus, Que o verdadeiro poder é o do amor. Recordai-me, Jesus, Que no julgamento prevaleça a misericórdia. Recordai-me, Jesus, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat agora o Pai Nosso. sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Iusta cruce lacrimosa, dum pendebat filius. Seconda stazione. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Do Giovanni. Evangelho segundo São João. Era la parasceve della Pasqua. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Aqui está o vosso rei. E eles brandaram: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Então hei de crucificar vosso rei? Replicaram os sumos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Então entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar de cadeira, que em hebraico se diz Gólgota. Dos escritos de São Francisco de Assis. Do mesmo jeito, se fosses mais bonito e mais rico do que todos, e mesmo que fizesses maravilhas, espantando demônios, tudo isto é contrário, e nada te pertence,
e de nada podes gloriar-te, possiamo gloriarci mas disto podemos gloriar-nos dell'infermità de e nossas nel portare fraquezas sulle spalle e de ogni carregar giorno todos la os santa dias croce a Santa del Cruz Signore de nostro nosso Senhor Jesus Cristo. La parola croce produce in noi una reazione di rifiuto. A piuttosto palavra che di cruz desiderio. suscita em nós È più uma forte reação de e lascia desejo, in noi la mas de tentazione di rejeição. fuggirla, piuttosto che É l'anello mais di fácil que abbracciarla. surja em nós Oh Gesù, a tentação de sono fugir certa dela che era così do que o anche anseio de quando a la croce abraçar. te l'hanno caricata sulle Oh spalle. Jesus, Nel tenho a Getsemani, certeza de que foi avevi assim chiesto al também Padre quando vos di carregaram a allontanare cruz da sobre te os questo ombros. calice, No pur Getsemane, volendo con tutto te pedistes ao Pai que stesso se afastasse compiere de la sua vós este volontà. cálice, embora desejasseis com todo o Era vosso il ser supplizio cumprir più a sua orrendo e vontade. doloroso, A riservato cruz agli era o schiavi, castigo mais ai horrendo e criminali doloroso, irrecuperabili, reservado aos e ai escravos, maledetti aos da criminosos Dio. irremedíveis Eppure e l'hai aos abbracciata, amaldiçoados portata por sulle tue Deus. spalle. No E entanto, poi ti sei abraçaste-la lasciato portare da carregando-a lei, sobre os vossos ombros non perché fosse e depois bella o deixaste-vos attraente, conduzir por ma ela, per amore nostro. não porque fosse bela ou Sollevando il atraente, suo carico mas por pesante, nosso amor. sapevi che risollevavi Ao noi levantar o seu fardo pesado, sabeis que e ti nos caricavi del libertáveis do peccato che peso do rovina mal la nostra que nos oprime esistenza, e carregáveis o pecado que arruína a nossa e existência. caricandola sulle Ao tue abraçar a cruz, abbracciavi la levando-a nostra sobre os fragilità vossos ombros, e ti facevi abraçáveis a nossa fragilidade e carregáveis sobre Prendevi su di te si le a nostre nossa schiavitù, humanidade. i nostri Tomáveis sobre crimini vós e anche as le nossas nostre escravidões, maledizioni. os nossos crimes e até a Gesù, nossa maldição. Liberaci dalla paura della croce. Libertai-nos, Senhor, Dacci la do grazia medo di da cruz. seguirti per la Dai-nos tua a graça stessa de vos vita seguir pelo e di vosso non avere caminho altra e de gloria, não termos se outra non glória, nella tua senão a vossa cruz. Preghiamo dicendo: liberaci, Signore, Oremos dizendo: Liberaci, Signore, livrai-nos, dal Senhor, desiderio di gloria umana, do desejo das glórias humanas, Livrai-nos, Senhor. di ignorare chi da soffre, tentação de ignorar quem sofre, Livrai-nos, Senhor. dal preoccuparci de solo di nos noi stessi, preocuparmos apenas conosco, Livrai-nos, Senhor. dal timore di do medo de nos comprometermos com a fidelidade, Livrai-nos, Senhor. dalla paura do e dal medo rifiuto e da rejeição da cruz. Livrai-nos, Senhor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Uius animam gemente, contristata et dolente, per transimit gradius. terza stazione. Gesù cade la prima volta. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Em verdade vos digo, Se il chicco di grano se o grão de caduto in trigo terra lançado à non terra muore, não morre, rimane solo. fica só Se ele, invece muore, mas se produce morrer, molto dá muito fruto. Chi ama la propria vita, Quem se ama a si mesmo, e chi odia la perde-se. propria vita in Quem se questo despreza a mondo, si mesmo la neste conserverà mundo, per la vita eterna. assegura para si a vida eterna. dagli scritti di San Francesco d'Assisi. Dos escritos de São Francisco de Beato il Assis. servo, Bem-aventurado o servo que não é rápido para se desculpar e suporta humildemente a vergonha e a repreensão pelo pecado quando não comete La tua culpa. esistenza, Gesù, è stata un continuo abbassarsi e discendere. Pur essendo Dio, A vossa existência, oh Jesus, foi um contínuo abaixar-se e descer.
Apesar de serdes Deus, despojaste-vos para tornardes homem. De rico que eres, fizeste-vos pobres. E chegando ao fim da vossa missão, enquanto carregáveis sobre os ombros o peso de toda a humanidade, caísse sobre as duras pedras da vida dolorosa, o caminho que os condenados à morte percorriam diante do povo de Jerusalém que acorria como que a um espetáculo. É o prenúncio de um abaixar-se ainda mais profundo, a descida à mansão dos mortos, a queda no mistério da morte, onde todos nós caímos no fim desta vida terrena. A vossa, porém, é a queda na terra do grão de trigo e que está disposto a morrer para dar fruto. Isto ajuda-nos também a nós a escolher ficar embaixo, aos pés dos outros, em vez de procurarmos ficar em cima e dominá-los. Ajuda-nos a aprender o caminho da humildade a partir da experiência das nossas quedas e humilhações e a saber suportar em paz as ofensas e as injustiças sofridas. Fazei com que vos sintamos próximo, precisamente e sobretudo quando caímos, tão próximo que nos apercebamos que sois vós quem nos levantais e nos colocais novamente a caminho. E fazei com que também nós, como o grão de trigo, aprendamos a confiar na terra, sabendo que, graças a vós, a morte é o ventre da vida eterna. Rialzaci, Gesù. Levantai-nos, Jesus. Quando cadiamo per la nostra fragilità. Quando caímos por causa da nossa fragilidade. Quando cadiamo perché qualcuno ci fa cadere. Quando caímos porque alguém nos faz cair. Quando cadiamo per scelte sbagliate. Quando caímos por causa de escolhas erradas. Quando cadiamo nella disperazione. Quando caímos no desespero. Quando cadiamo nel mistero della morte. Quando caímos no mistério da morte. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigenici. Quarta stazione. Gesù. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria de Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua. Dos escritos de São Francisco de Assis. Com segurança manifeste com um ao outro sua necessidade. Porque se a mãe ama e nutre o seu filho carnal, quanto mais diligentemente deve cada um amar e nutrir seu irmão espiritual? É normal que a madre ci sia all'inizio della É nostra normal que a mãe esteja presente no início da nossa Non è existência. normale che la madre Não é, porém, normal que a mãe esteja ao nosso lado quando chega a hora de morrer, che la vita porque isso significa que a vida nos foi arrancada da una malattia, por uma doença, incidente, por um acidente, pela violência, disperazione. pelo desespero. Maria,
Maria, a mulher de quem vós, ó Jesus, fostes gerado, está ao vosso lado também no caminho para o Calvário e permanece convosco aos pés da cruz. Vós lhe pedis que novamente gere e que continue a ser mãe do discípulo amado de cada um de nós, da Igreja, desta nova humanidade, que está a nascer precisamente na hora em que dais a vida e morreis. Na hora mais solene da vossa missão, e antes de levar tudo a bom termo, lhe pedistes, em primeiro lugar, que acolhesse cada um de nós. E só depois nos pedistes que acolhêssemos. Porque a mãe precede sempre. Nas bodas de Caná, até mesmo a vós ela precedeu. Oh, Maria, lançai um olhar de ternura sobre cada um de nós, mas, sobretudo, sobre as muitas, demasiadas mães que ainda hoje, como vós, veem os seus filhos detidos, torturados, condenados, mortos. Lançai um olhar de ternura sobre as mães que são acordadas no meio da noite por uma notícia devastadora e sobre aquelas que velam no hospital um filho que está a morrer. E a nós, concedei um coração maternal para compreendermos e partilharmos o sofrimento alheio e aprendermos também desta forma o que significa amar. Oremos dizendo: consolai, ó Mãe, as mães que perderam os seus filhos. Consolai, ó Mãe, os órfãos, especialmente devido às guerras. Consolai, ó Mãe, os imigrantes, os deslocados e os refugiados. Consolai, ó Mãe, aqueles que sofrem torturas e penas injustas. Consolai, ó Mãe, os desesperados que perderam o sentido da vida. Consolai, ó Mãe, aqueles que morrem sozinhos. Consolai, ó Mãe. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Quinta estação. Jesus é ajudado por sireneus a carregar a cruz. Benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Marco. Do Evangelho segundo São Marcos. Costrinsero a portare la sua croce. Para lhe levar a cruz, requisitaram um homem que passava por ali ao regressar dos campos, um tal Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Dos escritos de São Francisco de Assis. Bem-aventurado o homem que suporta o próximo segundo a sua fragilidade, naquilo em que gostaria de ser suportado por ele, se o seu caso fosse parecido. Simone di Cirene non era un volontario. Simão de Cirene não era um voluntário. Ele não se ofereceu voluntariamente. Ó Jesus, para cuidar de vós, para vos ajudar a carregar a cruz. Provavelmente mal sabia quem eres. No entanto, ao ajudar-vos a carregar a cruz, algo mudou dentro dele, de tal forma que transmitirá aos seus filhos, Alexandre e Rufo, o significado profundo daquele
caminho percorrido convosco e eles tornaram-se testemunhas da vossa Páscoa na primeira comunidade cristã. Ainda hoje, em todas as partes do mundo, muitas pessoas optam por algo de bom pelos outros. Há milhares de voluntários que, em situações extremas, arriscam a vida para socorrer quem precisa de comida, de educação, de cuidados médicos, de justiça. Muitos deles nem sequer creem em vós e, no entanto, mesmo que inconscientemente, continuam a ajudar-vos a carregar a cruz. E enquanto cuidam de outras pessoas de carne e osso, estão, na verdade, mais uma vez a cuidar de vós. Fazei, Senhor, com que também nós aprendamos a oferecer ao nosso próximo aquele apoio que gostaríamos que nos fosse oferecido, caso nos encontrássemos na mesma situação. Ajudai-nos a ser pessoas empáticas e compassivas, não só com palavras, mas com ações e em verdade. Preghiamo dicendo: rendici attenti, Signore. Oremos dizendo: tornai-nos atentos, Senhor, Alle persone che incontriamo, às pessoas que encontramos, Tornai-nos atentos, Senhor, aos pobres, aos que sofrem e aos marginalizados, tornai-nos atentos, a Senhor, chi rimane solo, a quem está só e sem cuidados, tornai-nos atentos, Senhor, a chi rimane indietro e cade, aos que ficam para trás e caem, tornai-nos atentos, a Senhor, chi non trova ascolto. aqueles que não são ouvidos. tornai-nos atentos, Senhor. Dies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sesta stazione. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissi mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Quelli che erano saliti per il culto durante Entre la os que festa, tinham subido a Jerusalém à festa para a adoração, questi si avvicinarono havia alguns gregos. Estes foram ter com Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, nós queremos ver Jesus. Di San Francesco d'Assisi, Dos escritos de São Francisco de Assis. affinché tu regni Venha a nós o vosso in reino, mezzo della grazia, para que vós reineis em nós pela graça e nos façais chegar ao vosso reino, onde a visão de vós se manifesta. O amor por vós é perfeito. Vossa companhia é feliz e há um saborear sempre eterno de vós. Quello che i salmi avevano cantato come il più bello. Aquele que os salmos cantavam como o mais belo dos filhos dos homens, tem agora, pelo contrário, as características do servo sofredor profetizado por Isaías, que sem figura nem beleza foi visto por nós, sem aspecto atraente. Verônica è la custode della tua immagine. Verônica é a guardiã da vossa imagem, ó Jesus. Conseguiu obtê-la graças àquele gesto de caridade, enxugar o vosso rosto coberto de sangue e poeira. Verônica não nos transmite, porém, a memória de uma imagem em pose, mas a do homem das dores que nos curou através das suas próprias chagas. Ajudai-nos, Senhor, a cultivar o desejo de ver o vosso rosto. Concedei-nos a graça que concedestes aos apóstolos, de vos verem luminoso e transfigurado.
Ajudai-nos, sobretudo, a ter o olhar atento de Verônica, que sabe reconhecer-vos mesmo na vossa beleza desfigurada. Tornai-nos capazes de enxugar, ainda hoje, o vosso rosto, coberto de pó e sangue, desfigurado por cada ato que espezinha a dignidade de qualquer pessoa humana. Aiutaci a riconoscerti, Gesù. Ajudai-nos a reconhecer-vos, Senhor, Quando il tuo volto è sfigurato. quando o vosso rosto está Ajudai-nos a desfigurado. reconhecer-vos, Senhor. In ogni persona Em cada pessoa condenada por preconceitos, Ajudai-nos a reconhecer-vos, Senhor. nel povero, no pobre privado da sua dignidade, Ajudai-nos a reconhecer-vos, Senhor. nelle donne vittime di nas mulheres vítimas de tráfico humano e reduzidas à escravidão, Ajudai-nos a reconhecer-vos, Senhor. nas crianças a quem foi roubada a infância e comprometido o futuro. Ajudai-nos a reconhecer-vos, Senhor. Pater noster, qui es in celis, Sanctificetur nomen Tuum, adveniat fiat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo. Amen. Settima stazione. Sétima estação. Gesù cade per Jesus la cai seconda pela segunda vez. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissimus. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Sapendo che il Padre gli aveva dato Enquanto celebrava a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou um manto, poi versò dell'acqua nel catino, tomou uma toalha e pôs a toalha à cintura e depois deitou a água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Nessun fratello faccia del Dos male, escritos de São Francisco o de dica del male ad Assis. un altro. Nenhum frade faça mal ou fale mal ao outro. Antes, pela caridade do Espírito, sirvam e obedeçam uns aos outros. Tutta la vita, Gesù, è stata un continuo chinarti e abbassarti. Toda a vossa vida, ó Jesus, foi contínuo inclinar-se e rebaixar-se. Na última ceia, quando lavastes os pés aos discípulos, deixastes exemplo, ensinamento e uma profecia. O exemplo de serviço, o ensinamento do amor fraterno e a profecia da entrega da vida. São Francisco de Assis ficou tão profundamente impressionado com este vosso humilhar-se que quis recomendar que nos lavássemos os pés uns aos outros, ou seja, que estivéssemos sempre prontos a servir os nossos irmãos. E quis que este mesmo Evangelho lhe fosse lido na noite de 3 de outubro, há 8 séculos, pouco antes de morrer. No amar-nos até ao fim, até dardes a vida por nós, está já contida também a profecia da vossa ressurreição. Porque um amor assim tão grande é mais forte do que a morte. Um amor assim tão grande revela o sentido último do amar, levar-nos à própria vida de Deus. Caístes, ó Jesus, para nos levantar das nossas quedas. Caístes para levantar quem está espezinhado pela injustiça, pela mentira, por diversas formas de exploração e por todos os tipos de violência,
pela miséria produzida por uma economia destinada ao benefício individual mais do que ao bem comum. Caístes para me levantar também a mim. Oremos dizendo: levantai-nos, Senhor. Quando os nossos erros nos atormentam, quando o peso da responsabilidade nos oprime, levantai-nos, Senhor. Quando caímos em depressão, Levantai-nos, Senhor. quando não honramos os nossos propósitos, Levantai-nos, Senhor. quando somos dominados por um vício. Levantai-nos, Senhor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ottava stazione. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Do Evangelho segundo São Lucas. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão então de dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Porque se tratam assim a árvore verde, o que não acontecerá à seca? Dos escritos de São Francisco de Assis. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, para que vos amemos de todo o coração, pensando sempre em vós, com toda a alma, desejando sempre a vós, com toda a mente, dirigindo sempre todas as nossas intenções a vós, buscando em tudo a vossa honra, e com todas as nossas forças, destinando todas as nossas forças e os sentidos da alma e do corpo para o serviço do vosso amor e não para outra coisa. E amemos a nossos próximos como a nós mesmos, arrastando-os todos para o vosso amor com toda a força, alegrando-nos pelos bens dos outros, como pelos nossos, e compadecendo-nos com eles nos males e não fazendo a ninguém nenhuma ofensa. Le donne, Gesù, ti hanno sempre seguito e assistito. As mulheres, ó Jesus, desde o início da vossa pregação, sempre vos acompanharam e apoiaram. Estão presentes também agora, mesmo aos pés da cruz, onde há sofrimento ou necessidades. As mulheres estão presentes nos hospitais e asilos, nas comunidades terapêuticas e de acolhimento, nas casas-lares, com os menores mais vulneráveis, nos pontos de apoio mais remotos da missão para abrir escolas e dispensários, nas zonas de guerra e de conflito para socorrer os feridos e consolar os sobreviventes. As mulheres
levaram-vos a sério. Levaram a sério também as vossas duras palavras. Há séculos choram por si mesmas e pelos seus filhos sequestrados, encarregados durante uma manifestação, deportados por políticas desprovidas de compaixão, naufragados em desesperadas viagens de esperança, dizimados em zonas de guerra, aniquilados nos campos de extermínio. As mulheres continuam a chorar. Dai, Senhor, também a cada um de nós um coração compassivo, um coração maternal e a capacidade de sentir a dor alheia como nossa. Dai-nos ainda, Senhor, lágrimas para não dissiparmos a nossa consciência na névoa da indiferença e assim continuarmos a ser humanos. Oremos dizendo, dai-nos lágrimas, Senhor, para chorarmos os desastres das guerras, dai-nos lágrimas, Senhor, para chorarmos os massacres e genocídios, dai-nos lágrimas, Senhor, para chorarmos com as mães e as esposas, dai-nos lágrimas, ó Senhor, para chorarmos o cinismo dos tiranos, dai-nos lágrimas, ó Senhor, para chorarmos a nossa indiferença. Dai-nos lágrimas, ó Senhor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nona stazione. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Disse Gesù a Tommaso: Jesus respondeu a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessuno viene al Padre. Ninguém pode ir até ao Pai senão por mim. Se avete conosciuto me, Se ficastes a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. E já o conheceis, pois estás a vê-lo. Dagli scritti di San Francesco di Assisi. Dos escritos de São Francisco de Ti Assis. rendiamo grazie. E te damos Che graças, come tu ci hai creato per mezzo porque del assim tuo como Figlio, nos criastes por meio do teu Filho, nos criastes assim por teu amor, ci hai amato, com o qual nos hai amaste. fatto nascere lo stesso Fizeste que Ele, Dio e vero uomo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascesse da gloriosa Virgem sempre beata Santa Maria. e per la croce. E quisestes que nós, cativos, fôssemos redimidos por sua cruz e sangue e morte. che per noi sei nato lungo la via. Vós, que nascestes por nós no caminho, Cadi sulla via dolorosa. agora caístes pela terceira vez no caminho doloroso La tua que vos triplice leva ao caduta Calvário. ci ricorda A vossa che tripla non queda esiste recorda-nos nostra caduta, que não existe e la nenhuma quale queda non sia accanto nossa a noi. em que vós não estejais Perché ao tu nosso sei lado. accanto a noi Sim, in ogni nostra porque vós fragilità, estáis ao nosso lado e ci em puoi- todas as nossas e ci fragilidades vuoi risollevare da e ogni podeis nostra caduta. e quereis Perché levantar-nos vuoi che de cada assieme a te, queda, ognuno porque di noi desejais possa que, giungere al Padre juntamente e convosco, trovare la vita, cada um de nós quella possa viva, chegar ao quella Pai eterna, e encontrar a quella che vida niente verdadeira e e eterna, nessuno ci potrà que più nada strappare nem ninguém poderá nel jamais cammino tirar-nos sulle tue orme. no Non caminho, importa quante seguindo volte os cadiamo. vossos passos. Não importa solo quantas che tu vezes ci caímos, sei accanto importa e sei apenas disposto a que risollevarci vós estejais ao nosso una lado, volta, disposto a una volta levantar-nos ancora, uma innumerevoli outra volte, vez, perché inúmeras il tuo vezes, amore, porque il o tuo vosso perdono, amor, la o tua vosso perdão, misericordia
a vossa misericórdia são infinitamente maiores do que a nossa fraqueza. Na nossa incredulidade, apoiai-nos e concedei-nos a graça de acreditar que nos podeis levantar. Serviti di noi, Gesù, Disponde de nós, Jesus, per rialzare tutti coloro che cadono, para erguer todos os que caem, Disponde de nós, Jesus. para reerguer os que permanecem por terra, Disponde de nós, Jesus. para reerguer os mais fracos, Disponde de nós, Jesus. para reerguer os que julgam merecer o que lhe aconteceu, Disponde de nós, Jesus. para reerguer os que parecem irrecuperáveis. Despende de nós, Jesus. Quies in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Decima stazione. 10ª estação. Jesus é despojado das vestes. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemissimus. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada um soldado, exceto a túnica. A túnica toda tecida de uma só peça de alto a baixo não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpre a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto o que fizeram os soldados. Dos escritos de São Francisco de Assis: vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para serdes exaltados por ele. Por isso, não retenhais nada de vós para vós mesmos, para que vos receba inteiros aquele que a vós se dá inteiro. Avevi scelto di spogliarti della gloria divina. Vós mesmos, ó Jesus, escolheste despojar-vos da glória divina para vos revestirdes da verdadeira carne da nossa humanidade e fragilidade. E agora, arrancam-vos as vestes do corpo, numa tentativa cruel de vos humilhar, despojando-vos até da dignidade humana. É uma ação que, também nos nossos dias, se repete continuamente. É praticada pelos regimes autoritários, quando obrigam os prisioneiros a permanecer seminus numa cela vazia ou num pátio. É praticada pelos torturadores que não se limitam a arrancar as vestes, mas arrancam também a pele e a carne. É praticada por aqueles que autorizam e utilizam formas de investigação e controlo que não respeitam a dignidade da pessoa. É praticada pelos estupradores e abusadores, que tratam as vítimas como objetos. É praticada pela indústria do espetáculo, quando ostenta a nudez para ganhar mais alguns espectadores. É praticada pelo mundo da informação, quando expõe as pessoas perante a opinião pública. E por vezes, também nós a fazemos com a nossa curiosidade, que não respeita nem sequer o pudor
nem a intimidade, nem a privacidade dos outros. Recordai-nos, Senhor, que cada vez que não reconhecemos a dignidade dos outros, a nossa própria dignidade fica esbatida. E toda vez que aprovamos ou praticamos um comportamento desumano contra qualquer pessoa, somos nós próprios que nos tornamos menos humanos. Preghiamo dicendo: Oremos dizendo: reveste-nos, Jesus, della tua infinita umiltà, com a vossa infinita humildade, del rispetto per ogni com o essere respeito por cada ser humano, del sentimento, della com o sentimento de compaixão, di un rinnovato senso del pudore, com um renovado sentido de pudor, della forza per difendere la dignità, com a força para defender a dignidade de cada pessoa. Pater noster, qui es in celis, Pater, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Crucifixi figem placas, Undicesima stazione. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Do Giovanni. Evangelho segundo São João. Portando la croce, Jesus, levando a si avviò cruz verso il luogo detto del às Calvario, costas, saiu para o chamado lugar da caveira, dove lo que em crocifissero, hebraico se e diz con lui Gólgota, altri due, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilato compose anche l'iscrizione. Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. Gesù Dizia: il Nazareno, Jesus il Nazareno, Giudeo. Rei dos Judeus. Dagli scritti di San Francesco di Assisi. Dos escritos de São Francisco de Assis. Laudato si, misi, Louvado sejais, meu per Senhor, quelli che perdonano pelos que per tuo perdoam amore, por teu e amor sostengo infermità e suportam enfermidades e tribulações. Beati quelli che lo Bem-aventurados sosterranno in os pace. que as suportam em Da te, paz, Altissimo, que por ti, saranno Altíssimo, incoronati. serão coroados. Inchiodato sulla croce come un malfattore, ma con un titolo che rivela la tua Pregado na cruz como um malfeitor, Tu ci mostri qual mas è com um l'autentico título que potere. revela a vossa realeza, Non ó è Jesus, quello di chi ritiene mostrai-nos di qual é o poter verdadeiro disporre della poder. vita altrui, Não o nel daquele dare que la morte, pensa poder ma dispor quello da di chi vida realmente alheia può ao vincere infligir la a morte, dando mas la vita, daquele que realmente e pode può dare vencer la a vita morte, anche dando a vida, accettando la e morte. dar a vida, mesmo aceitando a morte. Manifesti che il potere Vós autentico manifestais que o non poder è quello autêntico di chi usa la não é o forza de e la quem violenza usa a per força e a imporsi, violência para se ma impor, quello di chi è capace di mas prendere o su de di quem é sé capaz de il male dell'umanità, tomar sobre si il nostro o male, mal da il humanidade, mio male, o nosso, e o annullarlo meu, con la potenza e anulá-lo dell'amore com a potência che si do amor manifesta nel tuo que se manifesta no perdão. Tu sei re. Vós sois rei e reinais a partir da cruz. Não vos servis da aparente poder dos exércitos, mas da aparente impotência do amor que se deixa crucificar. Vós sois rei, e a vossa cruz torna-se o eixo em torno do qual giram a história e o universo inteiro, para não se precipitar no inferno da incapacidade de amar. Vós, Rei crucificado, recordai-nos que, se queremos participar da vossa realeza, também nós devemos aprender a perdoar por vosso amor e a suportar em paz as dificuldades da vida, porque a vitória não está no amar à força, mas na força de amar.
Preghiamo dicendo: Oremos dizendo: Insegnaci ad amare. ensinai-nos a amar. Quando subiamo un'ingiustizia, Quando sofremos uma injustiça, Ensinai-nos a amar. quando desideriamo vendetta, quando desejamos vingança, Ensinai-nos a amar. quando siamo tentati dalla violenza, quando somos tentados pela violência, Ensinai-nos a amar. quando riteniamo impossibile il quando perdono, achamos que o perdão é impossível, Ensinai-nos a quando amar. ci sentiamo crocifissi, quando nos sentimos crucificados. Ensinai-nos a amar. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dodicesima stazione. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo se consumara, para se cumprir totalmente a Escritura, disse: Ho sete. Tenho sede. Vi era lì un vaso pieno di Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre, uma esponja fixada num ramo de isopo, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, consegnò lo spirito. entregou o Espírito. Dagli scritti di San Francesco di Assisi. Dos escritos de São Francisco de Assis, E la volontà del Padre suo fu questa. a vontade desse Pai foi que seu Filho, bendito e glorioso, que nos deu e nasceu por nós, se sofresse por seu próprio sangue, como sacrifício e hóstia na ara da cruz, não para si, Poiché per mezzo di lui, porque foram feitas todas as coisas, ma in espiazione mas dei por nostri nossos peccati, pecados, lasciando a noi l'esempio, deixando-nos um exemplo para que sigamos as suas pegadas. è compiuto. Non vuol dire che è tutto Está finito, tudo ma consumado. che il motivo per cui Não tu, significa que ti sei tudo fatto acabou, uno di noi, mas que a razão pela qual vós, ó Jesus, vos hai tornastes um de adempiuto nós, la missione che il chegou ao Padre ti ha seu fim. affidato. Cumpristes a missão que o Pai vos confiou e agora podeis regressar a Ele e levar-nos convosco. Doravante, sabemos que, ao deixarmos-nos atrair por vós, ao erguermos o nosso olhar para vós, encontramos-nos diante daquele que nos reconcilia, que salda a nossa dívida, que nos introduz no santuário que é a própria da vida de Deus. Encontramos-nos diante daquele que, realizando o fim da encarnação, nos dá a possibilidade de realizar o sentido profundo da nossa própria vida, tornar-se filhos de Deus, ser a obra-prima de Deus. Ajudai-nos, Senhor, a acolher o dom do Espírito Santo que derramaste sobre nós já na hora da vossa morte na cruz, e fazei com que convosco também nós possamos passar deste mundo para o Pai. Preghiamo dicendo: Oremos dizendo: dai-nos o vosso Espírito, Senhor, perché diventiamo nuove creature, para que nos tornemos novas criaturas e vivamos em Deus, perché sperimentiamo para que experimentemos que a nossa dívida está perdoada, perché possiamo pregare para que possamos clamar: Abba, Pai,
Espírito, Senhor. para que acolhamos cada pessoa como irmão e irmã, Dai-nos o vosso Espírito, Senhor. para que descobramos o sentido último da vida. Dai-nos o vosso Espírito, Senhor. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tredicesima stazione. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe desse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que antes tinha ido ter com Jesus, de noite, apareceu também, trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mira e aloés. Dos escritos de São Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Ai dos que morrerem em pecados mortais. Felizes os que a ela acharem conformes à vossa santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Jesus acabou de morrer. E a sua morte já começa a dar os primeiros frutos. José de Arimateia e Nicodemos, que eram discípulos de Jesus, mas em segredo, porque tinham medo de se expor, encontram agora a coragem de ir ter com Pilatos para pedir o seu corpo. Realizam assim um gesto de piedade humana, o de retirar da cruz um condenado e sepultado com dignidade e decoro. Nunca deveria haver cadáveres não devolvidos e sem sepultura. As mães, os parentes, os amigos dos condenados nunca deveriam ser obrigados a humilhar-se perante as autoridades para verem devolvidos os restos mutilados de um seu ente querido. O corpo de um morto também conserva a dignidade da pessoa e não pode ser vilipendiado, ocultado, destruído, não devolvido ou privado de uma regular sepultura. Não apenas o corpo de uma pessoa honesta, mas mesmo o corpo de um criminoso merece respeito. Oh, Jesus, fostes injustamente capturado, torturado, julgado, condenado e morto, mas o vosso corpo foi devolvido e honrado. Fazei com que o nosso tempo, que perdeu o respeito pelos vivos, conserve pelo menos o respeito pelos mortos. Preghiamo dicendo: Oremos dizendo: Insegnaci la pietà, ensinai-nos a compaixão, per sentire la sofferenza dei carcerati, para sentirmos o sofrimento dos encarcerados, Ensinai-nos a compaixão. para sermos solidários com os prisioneiros políticos, Ensinai-nos a compaixão. para compreendermos os familiares dos reféns, Ensinai-nos a compaixão. para chorarmos pelos mortos sob os escombros, Ensinai-nos a compaixão.
para termos respeito por todos os falecidos. Ensinai-nos a compaixão. Mater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Crucifixo condole, done te vobisero. 14ª stazione. 14ª estação. Jesus é deposto no sepulcro. Oramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Do Evangelho segundo São João. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo José de Arimateia e presero allora il Nicodemos corpo di Gesù tomaram e lo então o avvolsero corpo de con Jesus e envolveram-no insieme ad em Aronne, panos de come usano linho fare i giudei com os per preparare la perfumes, sepoltura. segundo o costume dos judeus. Ora, nel luogo dove era No stato sítio em que crocifisso, ele tinha vi sido era un crucificado, giardino, e nel giardino havia un um sepolcro horto, nuovo, e no nel horto quale um nessuno túmulo era novo, stato ancora posto. onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Là, dunque, era Como il para giorno os della judeus festa era o dia giudei, da preparação e da dato che il Páscoa sepolcro era vicino, e o túmulo estava posero perto, Gesù. foi ali que puseram Jesus. Dagli scritti di San Francesco di Assisi. Dos escritos de São Francisco de A colui che Assis. tanto patì per noi, Mas àquele que por nós suportou tantas coisas, que nos trouxe e trará tantos bens no futuro, toda criatura que há nos céus, na terra, no mar e nos abismos, retribua louvor, glória, honra e bênção, porque Ele é a força nossa, o único bom, o único altíssimo, o único onipotente, admirável, glorioso, o único santo, louvável e bendito pelos infinitos séculos dos séculos. Amém. Tutto è iniziato in un giardino, l'Eden. Tudo começou num jardim, o Éden, que os primeiros pais receberam como dom ao seu cuidado e do qual foram exilados por não terem confiado em Deus. Tudo recomeça num jardim, onde Jesus foi sepultado e onde ressuscitou. Lugar em que a velha criação, frágil e mortal, se transforma numa nova criação, que participa da vida mesma de Deus. Este lugar é a porta através da qual Jesus desceu aos enfermos e é a entrada do paraíso, não mais terrestre e temporário, mas celeste e definitivo. Este é o lugar do último gesto de piedade e das últimas lágrimas derramadas sobre o corpo de Cristo morto. É o logo, é o lugar do primeiro encontro com Ele ressuscitado, agora vivo para sempre. Apenas reconhecível quando nos chama pelo nome ou nos abre os olhos, e impossível de deter. É o lugar onde Maria Madalena recebe o mandato de anunciar que a morte foi vencida porque agora Jesus de Nazaré ressuscitou. É o Senhor, é o vivente, que já não pode morrer. Desde então, também nós somos sepultados, graças ao batismo, com Jesus, naquele mesmo jardim, com a segura esperança de que aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos dará a vida também aos nossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em nós. Damos-vos graças, Senhor, porque destes um sólido fundamento à nossa esperança de vida eterna. Oremos dizendo: Vinde, Senhor Jesus.
a camminare ancora con noi nel giardino. para caminhar de novo conosco no jardim, Vinde, ad Senhor asciugare Jesus. le lacrime dai nostri occhi. para enxugar as lágrimas dos nossos olhos, Vinde, Senhor A Jesus. donarci una speranza para nos dar uma esperança segura, Vinde, Senhor Jesus. a ribaltare para le remover a che ci pedra schiaccia il que nos cuore, oprime o coração, Vinde, Senhor Jesus. a farci intravedere para nos dar o vislumbre do paraíso. Vinde, Senhor Jesus. Pater noster, qui qui es es in in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Corpus morietum, facut anime donetum, paradisi gloria. Segue um instante de silêncio e de meditação pessoal, depois a invocação final e a bênção do Santo Padre. Termine di questa via crucis. No final desta via sacra, fazemos nossa oração com a qual São Francisco nos convida a viver a nossa vida como um caminho de progressivo envolvimento na relação de amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dai a cada um de nós, miseráveis, fazer por vós mesmos o que sabemos que vós quereis e sempre querer o que vos apraz, para que interiormente purificados, interiormente iluminados e acesos no fogo do Santo Espírito, possamos seguir os vestígios do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e chegar só por vossa graça a vós, Altíssimos, que na Trindade perfeita e na unidade simples viveis e reinais e sois glorificados, Deus onipotente, por todo o século dos séculos. Amém. Concluamos com a antiga bênção bíblica, com a qual São Francisco costumava abençoar os frades e toda a gente, ao ponto de se tornar a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. Dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. E segue como de costume os viva o Papa que quis levar a cruz nesta Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, a primeira do seu pontificado, em que ele quis carregar a cruz durante toda a Via Crucis.
enquanto o coro canta o canto de despedida, nós vemos o Santo Padre que cumprimenta o governador de Roma, os demais que o receberam, e se dirige para o carro e assim voltar para o Vaticano. A conclusão de 2 dias longos de celebrações foi incrível, enfim, ver que de qualquer das formas, mesmo esta celebração desta noite, Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, a primeira via sacra, enquanto Bispo de Roma,